Lendo a Bíblia em um ano. Dia 244. Primeira leitura. Jó, capítulo 40, versículo 1, ao capítulo 42, versículo 17. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá a vitória. Contemple agora o behemote que eu criei junto com você e que come capim como o boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. As suas pernas são como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda? Ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele? Ou cravar fisgas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso? Ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas de sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se junta à outra, que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer.
Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas, no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe da espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele, o ferro é como palha, e o cobre como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Para ele, as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre, ele tem escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. Leva as profundezas a ferver como panela, torna o mar como caldeira de unguento. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os orgulhosos. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemimá. A segunda chamou de Késia. E a terceira, Queren-Rapuquê. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos. E viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim,
Jó morreu após uma longa velhice. Segunda leitura. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 21. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Terceira leitura. Salmos, capítulo 45, versículos 1 a 17. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, dos filhos de Corá. Salmo didático, cântico de amor. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade, cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha, enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura. Por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei.
serão conduzidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo sempre. Quarta leitura, Provérbios capítulo 22, versículo 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela.